A gente trouxe esse livro aqui, ó, que foi lançado agora em dezembro. Somos 23 coautoras. Cada capítulo conta a história de uma mulher empreendedora e tudo mulher comum, gente, como a gente. Nem nada algo extraordinário, porque todas as pessoas são comuns, começaram como a gente e vão terminar como a gente. A gente vai tudo pro mesmo buraco. Então, não é... O primeiro episódio, o primeiro capítulo que a gente trouxe, a gente vai por ordem do livro mesmo, é o capítulo da Amália, que é uma mineira de Belo Horizonte, e que mora em Belo Horizonte. E aí eu vou compartilhar, e é isso que a gente quer trazer, essa visão. Nós três lemos o mesmo capítulo. Cada uma foi tocada por uma parte do capítulo. Então, eu vou falar para mim o que são os insights desse capítulo. Tudo bem desejar mais. Não tem problema nenhum. Ok, você já atingiu, mas você ainda está buscando alguma coisa? Tudo bem, o caminho é seu. Quem tem que saber se você quer algo a mais ou não é você. Não deixa o comentário dos outros te limitar. Cria a sua própria definição de sucesso, porque o sucesso para uma pessoa pode ser dona de casa e estar em casa cuidando do filho, e tá ótimo, e é lindo isso. E o sucesso de outro pode ser trabalhar fora, e tá tudo bem. Eu acho que a base de tudo é o respeito. Sim. Então, eu acho que para mim os dois... E eu sou muito assim, né? Então eu vou ler aqui, ó. Pois sabemos que seja milhares de anos atrás com Moisés, seja nos dias de hoje, é marchando que o mar se abre. Então, você ficar parada não vai te trazer resultados. É caminhando que você constrói o caminho. E realmente, né, a gente fala muito isso. E o que me tocou mais foi essa parte. Nada nos eleva mais do que a coragem de deixar ir nosso velho eu para finalmente renascer. Então eu falei que tudo bem hoje em dia, né, trocar de profissão, trocar de faculdade. E eu lembro muito disso quando a minha filha foi para a UFLA. Ela chegou na primeira semana: mãe, eu não quero ficar lá. Eu falei: vai ficar. Calma, vai ficar tudo bem. Então, esses 6 meses você vai ficar. A gente vai lá, vai ver um apartamento, vai ver um lugar para você morar. E ela vinha todo final de semana, embora chorando todo final de semana. Eu falei: calma. Então, nós vamos trancar a faculdade e vamos pensar o que vai ser feito agora. Aí ela: mas o que eu vou fazer? Eu falei: volta. O que você queria antes? Não era farmácia? Vai para a farmácia. Chegou na farmácia, tudo certo, estava indo bem, chegou o comunicado da UFLA. Se você não voltar, você vai ser desligada. Mãe, e agora? Ela muito correta, colocou tudo escrito, o que vai, os pontos positivos, negativos. Falei: olha, minha filha, uma faculdade federal, né, em engenharia de alimentos seria bom, mas ver você, o que você quer fazer. Então, assim, eu não tive escolha, né, e ela pôde escolher. E ela voltou para Lavras, formou, então assim, está trabalhando. Então, o poder renascer, o poder mudar de ideia. Eu sempre fui muito aquela de ter a mesma ideia, a mesma opinião. Imagina que eu vou mudar de ideia. Vou sim. Síndrome da Gabriela? E a gente aprende tanto, né, com as dificuldades, com os erros, e poder renascer, poder transformar, né? Então, isso para mim tocou demais. Joyce. O trecho que eu vou ler aqui, ele remete um pouquinho da minha transição de carreira, quando eu estava na época lá, que não fazia mais sentido. Mesmo depois de 10 anos, tendo investido muito conhecimento, muitos cursos, muito dinheiro na profissão, estando estabilizada profissionalmente, e eu decidi mudar. Precisamos entender quando algo faz mais mal do que bem, e quando sofrer passa a ser normal. Pare de pegar tão leve com você e assuma a responsabilidade da sua vida. Ainda que demore, vai dar certo. Nós vamos falar do capítulo 2 do livro Fortes e Inspiradoras. É o capítulo de uma querida coautora, da Dani. E aí eu queria que vocês falassem os insights que vocês tiveram. Daniele Silva. Primeira coisa, adorei que ela é química, vocês viram? Sim. Ela é química, adorei, formada pela Unicamp. E é muito legal, assim, de certa forma, ela falou um pouco do que eu falei agora há pouco. Ela
estava na área química e ela fez a pós dela na FGV mais relacionada a comportamento humano, né? Sim. Então é muito legal você ver que como que ela teve essa visão de não ser tão técnica, de ter uma visão mais de gestora, de estudar as outras áreas. Porque, gente, cada vez mais o profissional tem que ser menos bitolado, assim, nas áreas. Ser muito, muito técnico, assim, às vezes é muito complicado. Não dá para você ser especialista a fundo, assim, né? Não tem necessidade de você ser especialista. Em alguns casos, sim, tá? Mas no geral, não. Você tem que usar outros recursos para potencializar aquilo ali que você tem, né? Nossa, eu achei muito legal. Eu achei legal também como que ela comentou a questão emocional, né, nesse capítulo, né? Como que é legal a gente ter o autoconhecimento, a gente se desenvolver. Né? Porque a galera tende muito a pensar no diploma. Vou fazer tal pós, tal curso para ter o diploma, para mostrar para os outros conhecimento de, né, mais técnico. E ela se desenvolveu. Isso foi muito legal. Gostei muito dessa parte do capítulo. O que eu falando da história dela, a história dela eu também achei muito marcante. Esse salto que ela deu de desenvolvimento de como que ela era, que ela começou falando, né, que ela era uma pessoa de extrema baixa autoestima. Sim. Ela sofreu muitos abusos psicológicos, físicos. Ela veio de uma família onde a expectativa do pai era que o primeiro filho fosse um homem e veio a ela mulher. Então ela sofreu e isso causou muitas marcas nela. Ela carregou esse peso, gerou aquela meio que querer trazer as crenças limitantes, né, que a gente fala, de querer sempre estar agradando todo mundo, de nunca se achar o suficiente, de sempre estar competindo com o masculino. Sim. E isso gerou problemas para ela, até que ela despertou e foi fazer terapia. E nisso, hoje, ela se transformou completamente. Ela vive o feminino dela de uma maneira saudável. A carreira dela mudou completamente depois que ela parou essa competição, que não precisa, né, ficar competindo por causa dos traumas de infância. Então, eu achei muito legal. Muito legal mesmo. A história dela foi bem marcante. A cura do feminino mesmo, né? Às vezes a gente vai muito para um extremo e não precisa. Eu adorei várias coisas, né? Eu sublinho tudo aqui no livro, então o seu capítulo está praticamente todo sublinhado, Dani. Eu gostei muito que ela falou ali, né, de perfil comportamental, que ela é do perfil executora. E a gente que é executor, a gente costuma ter como sabotador, ela falou aqui também dos sabotadores, que é um outro estudo que eu faço e amo, sou apaixonada também. Quem é executor costuma ter o hiperrealizador. E o que o hiperrealizador faz com a gente? Ele não dá nem tempo da gente comemorar uma conquista, a gente já quer outra. Tá. Então, assim, a gente já tá aqui no segundo capítulo do podcast, já tá pensando no próximo curso, no próximo não sei o quê, não para nem para comemorar, a gente não parou nem para tomar um champanhe ainda, para comemorar o podcast. E o que isso traz de fraqueza pra gente, assim? A gente se mede pelo que a gente entrega. E, na verdade, a gente precisa entender, quem tem esse perfil, que as pessoas nos amam pelo que nós somos e não pelo que nós entregamos. Nossa, adorei. Achei muito legal. Mas a gente chegar nesse conhecimento, assim, gente, não é fácil. Porque a gente precisa. Hoje eu ainda ouvi, é como se a gente estivesse o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisa que é inalcançável. Porque quando a gente toca nessa coisa, essa coisa afasta. Por quê? Porque a gente já colocou outra meta. Então, se eu tinha 10 coisas para fazer hoje, mais 10 para fazer amanhã, se hoje eu conseguir fazer as 10, eu já começo a me cobrar, porque eu já não comecei a fazer as de amanhã. Então, isso assim, o autoconhecimento, e tudo volta para o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é fantástico, assim, para a gente aprender a celebrar as vitórias, como a gente funciona e entender como o outro funciona. E um ponto bom, hoje em dia com a internet o comparativo aumenta. Muito, É a muito gente não pior. está preparado pro comparativo da rede social. Comparativo, cobrança, aí vira as guerreiras Xena, né? Que ninguém merece as guerreiras Xena aí carregando tudo como diz, na lomba, né? Que não precisa ser assim. Aí sobe o masculino mais do que precisa, então geram outros problemas. Aqui nesse livro também vai ter um capítulo que fala do feminino, um resgate de feminino, um dos capítulos é esse, a gente vai chegar lá. Hoje a gente vai falar do terceiro capítulo da doutora Fernanda Fernandes, ela é lá de Bragança Paulista. E quer falar do seu insight Então, primeiro? né, esse tema da profissão dela, né, muito me agrada. Ela é farmacêutica. da estética, né?
Ela trabalha com estética corporal, facial, e ela conta a história dela, de como... ela até fala aqui da importância do autocuidado para transformar um momento de dor em um processo de cura cheio de beleza e amor. Olha. Ela passou por muitos desafios, problemas de relacionamento, e ela fala que isso moldou ela. Até fala da questão da ostra, né? Que a ostra feliz não faz pérolas. Que a pérola, né, que é tão preciosa, ela nasce justamente quando entra um grão de areia dentro da ostra, e a ostra ali, para se proteger desse grão que está incomodando ela, para se preservar, vai formando a pérola. Então, que às vezes muitas situações que a gente vive dolorosas, aquilo é para nos despertar para o melhor. E ela conta aquela questão dela que ela foi traída, e isso causou muita dor nela, e ela fez um recomeço, e na estética hoje ela se curou através dessa dor, ela se reencontrou através do caminho de autoconhecimento, e ela encontrou na estética uma forma de transbordar na vida das mulheres. E às vezes eu falo ali, não é só uma pessoa que chega para tratar uma gordura localizada, não é uma barriga que está chegando. É uma pessoa que está chegando ali, que tem histórias, que aquilo afeta a vida dela. E às vezes uma transformação no corpo, no rosto, transforma a vida da pessoa por inteiro. Verdade. Né? Que nós somos, o ser humano, nós somos... O que nos diferencia dos outros animais é exatamente isso. A gente contempla o belo. A gente olha para um pôr do sol, a gente admira. Um cachorro olha para um pôr do sol, para ele não faz diferença nenhuma. Então a gente tem atração pelo belo. E por que não contemplar esse belo em nós? Né? Que não é futilidade você se cuidar, não é futilidade você estar bem, você querer ser melhor, resolver aquilo que está te incomodando. Né? Porque até um tomate, quando você vai escolher, você escolhe o mais bonito. Não é? Não é? Por que em você não pode ser belo? Dentro daquilo que te satisfaz, né? Que te deixa feliz. Então, esse caminhar dela e esse transbordar na vida das mulheres, eu achei fantástico. Me identifiquei bastante. Identifiquei bastante. E aí, esse livro, Elaine, você vai poder ver, né? Sim. São 23 capítulos e cada um escrito por uma mulher de área diferente, um tema diferente. Uhum. E o que eu gostei muito é que ela falando dessa busca dela de autoconhecimento, aí ela fala aqui, ó, compreendi o quanto eu estava distante de Cristo. E isso é uma busca que eu tenho vivido. Então, a gente gosta de trazer o capítulo para cá, porque o capítulo impacta cada uma de maneiras diferentes. Então, é a mesma pessoa escrevendo, a mesma mensagem, mas cada um recebe de acordo com aquilo que está buscando. Então, isso eu achei muito legal. Ela falou aqui de auto-perdão e amor próprio. Então, eu acho que essa busca... E eu vejo isso muito nas mulheres, a confraria existe para isso, ela vai se intensificando com o passar dos anos, né? Eu sou uma pessoa muito fazedora, então eu sempre fui muito fazedora, nunca fui muito de internalizar as coisas, mas hoje em dia eu já penso mais, eu já quero entender melhor o conceito das coisas. Então eu gostei muito disso. Dentre outras coisas, ela fala também ali de depressão, né? Ela fala: a depressão ainda é pouco entendida e compreendida pela sociedade, não dando o direito de ficar em casa, então é preciso, na maioria das vezes, seguir mesmo com ela. Verdade. E isso é fato, e a gente sabe hoje nas empresas o quanto as doenças emocionais afetam as pessoas, afasta funcionário, incapacita mesmo as pessoas. Então, eu acho importante a gente ter esses grupos, essas trocas, podcast para as mulheres, reunião, encontros, porque é um espaço para a gente falar das dores, que todas temos as nossas, e também a gente já tem curas para algumas que a gente compartilhando, quanta inspiração, né? No livro, o título ali, a maior mudança vem de dentro. E aí eu coloquei a pergunta, eu como executora, né? Autoconhecimento, por quê? Como boa executora que eu sou, a resposta é simples. Porque uma vez que você vive em sociedade, você precisa entender sobre os seres humanos que coabitam o mesmo planeta que o seu. Simples assim. Então, tudo bem, não quer se desenvolver? Tá tudo certo. Se os resultados que você tiver nesse momento estão bons para você e você realmente não precisa mexer em nada, ok. Mas se seus relacionamentos não estão como você quer, se o seu emprego não está como você quer,
São caminhos para você começar essa mudança em você. A gente está no capítulo 5 da Fran Roque. Ela estava no lançamento lá em São Paulo. Sim. Deixa eu mostrá-la aqui, ó. É o capítulo 5. Eu levei o livro para passear, tá, gente? Eu li. Eu fiz a tarefa já. Muito bom, muito bom. Eu fiz a tarefa. E o capítulo dela, o título é Cicatrizes que Curam. A frase de destaque é: eu não sou as minhas cicatrizes, eu sou a cura que gero através delas. E aí tem tudo a ver com sabotadores. Sim. Que na verdade a gente não é o que aconteceu da gente, a gente é o que a gente fez do que aconteceu com a gente. E foi o que eu falei aquela hora, que casou muito, né, com a história dela, que a gente vai trazer hoje aqui do livro, que foi o que ela escolheu fazer diante de uma situação que ela quase morreu. Ela sofreu um acidente que deixou muitas cicatrizes físicas nela, né? Foi algo bem doloroso, que ela ficou acamada, ela ficou sem andar, sem os movimentos e teve que fazer várias cirurgias para reconstrução, enfim. Onde ela era uma adolescente muito vaidosa. Ela fala que ela adorava ir na piscina, usar roupa curta, e ela se viu ali de repente com as pernas cheias de cicatrizes decorrentes de um acidente. Parece que o caminhão passou em cima da perna dela, né? Ela fala que ela foi um milagre, né? Quem estava ali no acidente falava que ela tinha morrido. Né? Enfim, mas aí como ela transformou essa história, né, das cicatrizes dela. Hoje ela é uma influencer de moda, ela ajuda outras mulheres também, né, nessa questão de autoestima, de autocuidado, e que ela usou a dificuldade dela para impulsionar. Não foi o que aconteceu com ela, que ela poderia ter ficado ali se vitimizando eternamente, né, a pobrezinha, olha o que aconteceu comigo, ter se fechado na baixa autoestima, nesse sentido inferior, apesar dela ter tido momentos no começo assim. Ela fala também que foi através da fé dela em Deus que ela descobriu a identidade dela, que ela, né, que Deus tinha um plano maior, e ela foi conduzindo. Eu achei simplesmente fantástica a trajetória de vida dela, a força dela. E ela fala, né, quando Deus nos escolhe, Ele também nos capacita, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Né? Então, ela é super vaidosa, né, sofreu esse acidente, mas ela continuou, né, depois de um certo tempo, claro, né, tem a adaptação toda, mas eu vejo que é muito isso. Era improvável, né, que ela fazer o que ela faz hoje, diante de tudo que aconteceu, e ela tá no sucesso. Firme e forte. Aí ela fala: a menina do acidente se tornou a mulher que inspira outras mulheres a se arrumarem, se sentirem bonitas. E eu gostei muito da frase que ela fala: se perdoe e perdoe qualquer pessoa que tenha lhe causado dor. Aí ela fala: a partir desse momento, fixar seu olhar em Deus e se perdoa por você, né? Eu falei isso um pouquinho antes, eu acho que vida que segue. É que às vezes as pessoas acham assim: ai, não vou perdoar fulano porque ele não merece. Ai, gente, quem é você, né? Pra saber quem merece ou não alguma coisa. E a pessoa fica engolindo aquele veneno todo dia. O outro tá tocando a vida dele, às vezes não tá nem lembrando que aquela pessoa existe. E a pessoa tá ali remoendo aquilo, amargando aquela situação, né, assim, envenenando. Então não é pelo outro, é por você. Mas a última frase, né? O tempo passou e eu já não era mais uma menina, e sim uma mulher. A maturidade foi amenizando os traumas vividos e eu decidi deixar o discurso de dor para trás e a construir um novo capítulo na minha história. Né? Então, nada como a maturidade, gente. Nada. Adolescente, quando tomam fora, nossa, que sofrência. Depois você... E a gente vê, né, muita coisa, né, que a gente viveu lá atrás. E é doído, não tô falando que não seja. Quando você tá na adolescência, aquela dor é real. Depois você passa por tantas outras dores. Se a gente tivesse, né, essa sabedoria que a gente tem hoje, há tanto tempo atrás, nossa, seria tão bom, né, encurtaria o caminho, mas a gente não aprenderia tanto. Ela estaria calculando o índice de felicidade dela 100%, se ela tivesse lá atrás. E hoje a gente fez a leitura do capítulo 6,
com a Jaqueline Pérez, que se não me engano está grávida. Deem livros de presente, gente. Ai, Tão gente, bom, eu amo né? livro. Deem livros assim, de presente. Eu amo também. Deem livro. Também, né? Vocês querem começar? Falar um pouquinho do capítulo dela? Sim, a Jaqueline fala sobre o empoderamento feminino que foi desvirtuado. Então, quando a gente fala, quero empoderar mulheres, né? Então, assim, quando a gente fala sobre esse assunto, não tirar do homem o trabalho dele, porque ela fala muito isso, da energia masculina e da energia feminina. Eu e a Fernanda somos muito executoras. E tem hora que a gente... E é muito assim da gente, né? Precisa de ajuda? Não, não precisa não. E sai carregando tudo. Preciso sim. Nossa, sabe? Gente. Deixa o homem fazer a função dele. Né? Então, ela fala muito da energia dela, que uma época da vida dela, ela estava com a energia masculina tão alta que ela afastava os homens dela. Porque energia... Você sabe melhor que a gente, né? Nossa, gente, eu falo disso todos os dias. Eu tô até cansado que eu falo assim, universo, eu ainda vou entender isso um dia, porque eu falo que eu atraio nos meus atendimentos o que eu preciso aprender pra mim. Ah, mas sempre. Até em formato de filho é o que a gente precisa aprender. De marido. Trata de aprender nos atendimentos pra não chegar em formato de filho. Ai, meu Deus. Porque o atendimento, você desliga o Zoom, acabou. Até isso da energia feminina, né? A escolha de não ter filhos é também uma energia masculina também muito forte que eu tenho, né? Nossa, gente, eu sou de uma família de mulheres, né? Mas mulheres guerreiras, que a gente tá cansado de ser guerreira. Ninguém mais quer ser guerreira. Dá uma exausta. Né? Não, e ela fala justamente guerreira isso. Xena. Chega! E aí você falou, né, que a gente tem muito forte. Esses dias eu fui buscar o Gustavo na escola, meu filho de 8 anos. E aí eu tava descendo com ele na garagem, eu sempre carregada, né? 5 bolsas, não sei o quê. E ele tava com a mochila dele, com a bola, com a lancheira. Eu vou ter que te ajudar a carregar. Eu falei, sim, vai sim. Sabe por quê? Porque no dia que você casar, a sua mulher estiver carregando seu filho, será que ela ainda vai ter que carregar as bolsas? Será que ela ainda vai ter que bater a porta do carro? Você vai ficar no carro só buzinando pra ela descer? Pode voltar aqui, rapazinho. Você vai sim, porque é o papel do homem que ajudar a mulher a carregar que maravilhoso. as coisas. Os homens sendo criados por, né? Essas informações. Não que antigamente não foi criado por mulheres muito maravilhosas, mas o acesso a tudo isso a gente não tinha. A gente não sabia, né? Então, até a maternidade era intuição, né? A mãe criava o filho, tinha aquela intuição. A gente tem intuição, claro, até hoje. É o parpite. Mas hoje em dia a gente tem que estudar, porque mudou tanto. Então, assim, a criação que eu tive não foi a mesma que eu dei para minha filha, muito menos para o meu filho agora. Né? Então, essa coisa da energia é muito importante, porque às vezes a mulher tá com a energia masculina tão alta que ao invés dela tá trazendo o homem para perto dela, ela tá afastando. Né? Então, assim, deixar que ajuda, quero. Aí preciso de trocar a lâmpada. Eu sei trocar, mas eu não vou trocar. Então, assim, troca a lâmpada pra mim. Sabe? Gente, eu dirijo muito. É pneu. Eu não quero encher pneu, gente. Não, gente, troca o pneu pra mim. Não quero aprender a trocar pneu. Não quero aprender a trocar pneu. Chega. Já aprendi coisa demais na minha vida. Aqui na página 65 ela fala: são inegáveis os benefícios que os movimentos feministas conquistaram para nós mulheres. Independência política e financeira, possibilidade de estudar o que quiser, ser o que quiser, focar na carreira, poder se divorciar, etc. Sim, com certeza, e aí é uma opinião pessoal minha. Eu não sou feminista. Acho que vários movimentos trouxeram várias coisas super positivas, só que eu acho que a gente pode buscar um equilíbrio ali, não é uma competição. A gente pode sim, eu também já estive muito no meu masculino, porque eu passei por um divórcio com uma criança de 2 anos no colo, coisa que eu nunca achei que fosse me acontecer, porque eu tive filho dentro de um casamento, eu casei para ficar a vida inteira, enfim. Não deu certo, aconteceu. Então, eu tive que trabalhar por mim, pela minha filha, e elevar essa energia muito. Então, eu já tive no extremo ali, sabe? Então, eu acho que não é necessário. Eu acho que a gente viveu esses extremos, né, nas décadas passadas, com todos esses temas que você... Que foi necessário. Então, assim, a luta feminista, eu acho que é muito de desbravar esse caminho, que primeiro a gente precisou... Gente, hoje, a profissão que eu tenho, antigamente eu seria queimada em praça pública daqui a pouco, entendeu? Então, assim, alguém teve que lutar por isso e o patriarcado colocou a gente nesse lugar muito, né? A gente tem que correr atrás de um preju, gente, do caramba hoje.
nós ainda ganhamos menos, nós ainda não temos o reconhecimento com equidade dentro da sociedade. Tripla jornada, principalmente. A gente tem imagina se fossem pagar pelo trabalho que a gente faz em casa. Eu tô lendo o livro Mito da Beleza e fala muito sobre isso. Se a sociedade tivesse que pagar a dupla, a tripla jornada das mulheres, gente, o mundo ia estar falido. Porque a gente trabalha além. A gente faz nosso trabalho remunerado, que nem é tão remunerado assim, né? De acordo, né? Com os homens, tudo. Em casa. Mesmo que você tenha alguém para te ajudar, você ainda faz mais coisa. Então, assim, se fosse pagar a mulher pelo que ela faz... então. E eu acho que vai muito... A luta feminista é uma luta de todo mundo. Eu, graças a Deus, tenho amigos, homens, muito envolvidos na causa que realmente são pais, que realmente são maridos. Exemplos que eu não tive, muitas vezes, quando criança, quando adolescente. Então, eu acho que é uma vertente que não é só nossa. É uma luta que não é só nossa. É de todo mundo, são dos líderes homens. E hoje eu já vejo, ainda, né? A gente está engatinhando, ainda tem muita coisa para conquistar, mas eu acredito que é importante. E a gente dar esse espaço. E a gente saber dar o espaço. Cara, eu falo isso muito nos meus atendimentos e nas minhas reflexões, nos conteúdos que eu crio semanalmente, principalmente na questão de relacionamentos. Eu não fui casada, mas obviamente me relacionei a vida inteira, mas ouvi a vida inteira. Mas se eu não fizer, eu não faço. Ninguém faz. Mas não sei o quê. Então, assim, escolhas. O quanto a gente também tem que honrar o nosso poder de escolha, de saber a hora de parar e falar assim, eu não dou conta disso daqui. Pedir ajuda, né? Eu preciso. Se eu não fizer, ninguém vai. Será que não faz? Né? E eu acho que vem muito de um processo egóico nosso, muitas vezes, da gente achar que os outros dependem da gente. E eu acho que a gente precisa entender do nosso senso de desimportância também. Porque ninguém vai morrer se a gente... Nosso lugar de insignificância. Porque assim, ninguém vai morrer. Não. A gente, fato que a gente estar vivo, continuar vivo, a gente transforma o todo, por mais que a gente não queira. Algum legado a gente está deixando, bom ou ruim. Mas a gente modifica a vida ali perto da gente. Mas, gente, é vida que segue. E a gente vai tentando acertar, né? E hoje é o capítulo 7 da Juliana Velar. A Juliana Velar é mentora de empresárias. A primeira frase dela aqui, o sucesso é uma jornada eterna, não um destino final. Isso faz muito sentido com o que a gente falou aqui hoje, com o que a gente acredita aqui na confraria. E eu tenho uma história em comum com a Juliana. Ela teve uma gravidez de risco, só que ela ficou os 9 meses de isolamento e nesses 9 meses ela fez uma transição de carreira. Eu fiquei 5 meses deitada na gravidez do meu menino. Eu acordei de uma sexta para sábado com sangramento. E aí fui para São Lourenço, fiquei de repouso. Disso eu não levantei mais até ter o Gustavo. Meu Deus. Então eu fiquei 5 meses deitada. Imagina uma pessoa virada no giraia, agitadíssima, que faz 1000 coisas. Eu tinha 4 escolas na época. Eu não delegava, eu era super controladora, super ativa, dominante. Eu tinha que estar dominante, eu tinha que estar nas escolas o tempo todo. E foi quando eu descobri que as empresas funcionavam sem mim, que as minhas equipes já estavam alinhadas, que as coisas já estavam encaminhadas, só que eu não conseguia soltar. E aí foi maravilhoso, eu aprendi assim, na marra, a delegar. E a Juliana passou por isso, ela fez uma transição de carreira e foi para o mundo das redes sociais. Depois, ela lá com a agência de marketing, uma sócia, a sócia saiu, ela teve que tomar outra decisão de encerrar a agência, que é o que a gente acabou de falar, de você abrir mão. E eu acho que o abrir mão é muito difícil. Porque aquilo, a Claudinha, advogada em tal área, né? A Juliana, da agência de marketing, durante um tempo, a profissão da gente acaba fazendo parte da nossa personalidade, vira quase que um sobrenome ali. Então, eu acho que o deixar ir também é importante para que outras coisas venham. Sim. Então, eu acho isso muito legal. Não é fácil, mas, às vezes, uma transição de carreira é o que a gente está precisando ali para viver alguma coisa nova, deixar coisa que já não faça tanto sentido. A gente falou de propósito também, né? Ela fala aqui, a busca pelo propósito. Uma das partes mais emocionantes da jornada é a busca pelo propósito. Por que estou aqui?
Ela é uma pessoa de muita fé. No Instagram dela é @ajuavelar. Ela sempre fala de Deus, umas mensagens lindas. E ela fala também: assim como a resiliência, a fé desempenha um papel significativo em nossa jornada. Então, leiam, ela traz uma história linda. Ela fala que a vida é uma trama complexa de enigmas e revelações, e a jornada é a parte mais emocionante. É verdade. Né? Porque às vezes a gente está muito focada em atingir um resultado que a gente acaba esquecendo da conquista ali da jornada, né? Igual o lançamento da Aliança foi maravilhoso, mas eu tenho certeza que a jornada de construção, muito mais. As memórias que ficaram também foram. Então, na verdade, a gente às vezes quer fugir dos vales, né? A gente quer fugir dos desertos, a gente tem medo que esses dias cheguem. Mas, na verdade, quando a gente está passando por isso, é justamente quando a gente está sendo forjado, quando a gente está aprendendo para a gente poder ir para o próximo passo. Eu tive um início de ano extremamente estranho. Parece que as coisas estavam fechadas. E é difícil, assim, porque eu sou muito otimista, eu sou muito para frente. Então, assim, é difícil eu ter esses entraves, sabe? Eu nem me lembro quando foi o último. Eu ia para um lado, o negócio parece que não dava certo, eu ia para o outro, não dava certo, não ia para o outro, não dava certo. Eu falava assim, tá bom, eu já entendi que eu preciso entender algo. Deus precisa me falar algo, eu preciso ler, discernir esse tempo. Eu não estava discernindo o tempo. E quando, na verdade, ele estava me chamando, né, para estar mais junto, para poder passar por aquilo, para eu voltar e falar, ei, filha, você depende de mim, não é na força do seu braço, porque a gente se esquece. A gente começa a ir bem, a gente começa a caminhar, a gente começa a decolar, as coisas começam a se abrir, a gente começa a ficar independente. Mas se ele não nos abre a porta, se ele não nos dá a oportunidade, né? Se ele não fecha portas, que é importante as portas que ele fecha, que ele permite que sejam fechadas. Então, assim, eu voltei e falei, Senhor, eu estou entendendo. Porque na minha força não está nada funcionando. Então, todos esses projetos que eu compartilhei com você, que eu estou fazendo, eu sou totalmente desapegada deles, no sentido de que, se Deus der outro direcionamento, eu preciso estar alinhada com Ele. Que assim seja. Que assim seja. Eu desconstruo tudo para construir outra coisa. Porque eu só quero estar naquilo que Ele está. Entende? Porque essa é a terra segura. A gente para de lutar, né? A gente para de lutar. É tão mais fácil quando a gente aceita isso. E eu fui para esse lugar, sabe? Buscar, orar. Menina, tem sido assim incrível, sabe? E até mesmo esse procedimento que eu fiz foi ótimo, porque é como se ele me roubou, entendeu? Me colocou dentro de casa 15 dias, então eu não podia malhar, então todo dia eu acordava, eu ia lá ler a Bíblia, eu ia lá orar, eu ia na casa da minha mãe é vizinha, eu ia lá orar com ela, depois eu orava sozinha, sabe? Cuidava da minha casa, trabalhei todos os dias em home office, mas assim, ajudei no almoço, tava com os meus filhos quando eles chegavam. Foi gostoso. Foi muito precioso. Foi tipo assim, uma reconexão. E dentro desse processo, eu dentro de casa, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, claro que a gente precisa agir. A fé sem ação é morta. Né? Óbvio, existe uma parte, né? Eu tinha uma pessoa que orava sempre comigo, ela falava assim, Claudinha, Deus não culpa de ajuda. Quer dizer assim, Deus não precisa de ajuda para fazer aquilo que Ele vai fazer, mas Ele precisa da nossa parte, porque Ele nos deu as nossas habilidades e a nossa saúde, a nossa vida para isso. Então, assim, dentro disso, às vezes é difícil a gente entender qual é a minha parte. Quando eu estou pegando a parte que não é minha, é quando eu estou assumindo o controle. É quando eu deixei de perguntar se aquilo faz sentido. Esse negócio das palestras... Quando a gente quer por querer, né? Eu vou fazer, determina e pronto. Não. Exato. Se a minha vontade coincidir com a sua, que assim seja. Senão... Exatamente isso. Tira de mim, que é mais fácil. Esse negócio das palestras, eu falo assim... eu falo, Deus, não é sobre conteúdo técnico que eu falo só. Entende? Eu falo sobre essa conexão. Eu sei, isso está muito ligado com tudo que eu faço. Eu falo assim, então se o Senhor tiver, assim, né, eis-me aqui, envia-me a mim. E se o Senhor quiser me levar, é o Senhor que vai abrir a porta, é o Senhor que vai dizer aonde que eu vou falar, porque é o Senhor que vai me levar para falar. Né? Só que eu falo isso com ele, eu falo, mas não me deixe não saber que eu estou sendo usada para isso. Entende? Eu não quero ser validada no sentido de, foi ótimo. Não. Eu quero ser validada e falar, nossa, eu vi Deus em você.
transformou a minha vida, falou comigo, Exato. era o que eu precisava ouvir, a Exato. sua mensagem, nossa, você não sabe na hora que veio, Isso. né? E ele nunca me permite sair de um lugar sem que essa informação chegue para mim. Todas as palestras, exceto a primeira, porque depois eu passei a fazer essa oração, isso acontece. É muito incrível, é muito incrível. E é muito bom a gente viver isso, porque a gente está aqui a serviço dele, Sim. nosso pai. Sim, com certeza. E para finalizar, eu já te dei esse livro, então não trouxe hoje de presente, que você já tem. Nós vamos ao capítulo 8. Sim. Da Michele Trindade, que estava lá também no lançamento. E aí, só relembrando que esse é o primeiro volume da coleção Fortes e Inspiradoras da editora Legado. Teremos o lançamento do segundo e do terceiro volume, e a coletânea vai ser lançada na Bienal de São Paulo. Então estamos arrasando, colega. E aí, você quer começar? Começa falando. Sim. E ela fala, né, do empreendedorismo na veia desde a infância. E o desafio me move, né? E ela conta, né, que apesar dela ter uma família, né, estruturada, ela queria vender coisas. Então ela, criança, fazia mudinha de planta no vasinho, vendia, né, para os vizinhos. E acho que o empreendedorismo nasce na gente, eu né? já vendi bolo na rua, tá sabia? vendo? Não, eu lembro que eu vendia. Vendia miçanga. Não na praia. Não, na praia ainda não, porque não tinha praia, né? Se tivesse, ela ia pra praia. Aquelas pulseirinhas de tecido. Sim. Ah, minha filha, sempre E a gente tem isso, né? Aí ela saiu da zona de conforto dela, né? Onde ela trabalhava, tinha uma carreira, e foi abrir uma empresa de turismo com o marido. Né, um namorado na época, né, veio dos Estados Unidos, queria empreender com o turismo. E ela foi vendo que não dava certo, veio pandemia, tudo, e ela resolveu mudar, né? Então ela mudou de cidade, teve uma oportunidade, né, em outra cidade, outro estado, e começou do zero, né? Então, assim, às vezes eu até penso, né, da gente ficar só ali naquela zona de conforto, tá bom, mas para crescer dói, né? A gente tem que movimentar. E tem que ter ousadia, né? Tem que ter ousadia. Aí ela fala que percebi naquele momento que muitas agências, apesar de estarem ativas, agem de forma amadora, por conta do baixo índice de conhecimento. E durante um banho, tive um insight. Criei um ecossistema para solucionar essa dor. Nasci, então, o Complexo T6, no centro de Criciúma, que contém agência de viagens, consultoria e um coworking especializado para agências autônomas terem um endereço comercial. É o trabalho que você tem na clínica. Né? Eu fico impressionada que cada capítulo que a gente faz, a gente consegue tirar um insight da convidada e a gente nem combina. Porque o Conexão Pilates, Pilates Conexão, né? É isso, na verdade, é a bagagem de vocês de campo de batalha ali de 13 anos, né? Para facilitar e encurtar a jornada de outros profissionais. E como esse papel da mentora é isso. É você encurtar a jornada das outras pessoas. Ela não precisa passar pelos percalços que vocês passaram. Você pode dar uma ponte ali para ela, né? Guiá-las mais facilmente. E aí, ela fala, em suma, minha história pode te inspirar, demonstrando a importância de sempre aceitar desafios. Nunca se acomodar e sempre buscar algo melhor, por mais dificuldades que apareçam no processo. Porque muitas vezes, quando a gente olha a vida do outro, parece tão fácil, parece que a pessoa não passa por problemas ali, por desafios, e parece mesmo que a vida do outro é mais fácil. É porque a gente está vendo palco, a gente não está vendo bastidor. Em inglês tem um ditado que fala: se calçar os meus sapatos, if you wear on my my shoes. É alguma coisa se você assim. calçar os meus sapatos, tipo, você vai entender a minha jornada, o meu caminho. E eu acho que é bem isso. Então, o exercício, esse capítulo, são 23 coautoras. Eu sou uma das coautoras. E sempre a gente acaba com exercício. Então, eu vou deixar aqui a pergunta do desafio dela, do exercício dela. De quais desafios você tem fugido? Porque a gente foge, né? A gente vai adiando. O procrastinar é isso. É a gente deixar de fazer alguma coisa por falta de alguma habilidade. Reflita sobre o que eles podem te ensinar e em quem podem te transformar. As dificuldades e desafios da jornada são oportunidades para você ir muito além do que já imaginou.
Então, a história de ninguém aqui são 1000 flores. São todas histórias de resistência, do ponto de virada ali, né? Quando coisas aconteceram. E eu acho que é isso. O livro, a gente vai mais um capítulo, hoje é o capítulo 9, ou seja, é o nosso 9º podcast. Obrigada aí pela parceria, quem está acompanhando a gente. E é da querida Glauci Reis. Eu estou assistindo gravação de um curso dela ao vivo, ela está fazendo uma entrega ao vivo sobre redes sociais, que está sendo maravilhoso. E ela é especialista em convencimento silencioso. E o que é isso? A imagem, gente, vende. Você querendo ou não, a sua imagem vende. E ela começa com uma frase: somos capazes de mudar o nosso destino, de mudar nossa história. Tudo parte de uma decisão em se lapidar e se tornar a sua melhor versão. Então, ou seja, é possível. É possível. E aí, eu já fiz uma live com ela e a gente tem bastante em comum, que a gente não gostava muito de estudar quando a gente era adolescente, a gente tinha uma certa facilidade, mas assim, não éramos estudiosas, a gente já deu umas risadas disso. Até achar alguma coisa que a gente gostasse muito de estudar, que assim, brilhasse os olhos. E aí ela fala aqui que já fez mais de 39 cursos, agora já deve ter feito muito mais do que quando escreveu esse livro. É investimento, porque quando a gente é adolescente, a gente é criança, tá ali porque tem que estar, né? Eu não gosto dessa matéria, mas eu tenho que aprender porque tá na grade curricular. E quando a gente cresce e pega um conteúdo que a gente gosta... Eu acabei de falar para a Fernanda, gente, é tão gostoso fazer esse podcast, porque toda semana tem um tópico novo, a gente lê bastante e a gente vai aprendendo de uma forma fácil, tranquila, gostosa, prazerosa, porque é o que eu gosto de fazer. E isso é interessante, né? Então a gente sempre vai trazer conteúdo atualizado, embasado. Então, assim... Não dá. Hoje em dia, o lifelong learning, que é o aprendizado por toda a vida, é uma realidade. Antigamente, os médicos se formavam em medicina e pronto, acabou. Era aquele médico na cidade pequena e pronto, acabou. A gente não tinha especialistas. Hoje em dia, o que a gente tem? Especialistas. E esses especialistas têm que se atualizar constantemente. E assim é com a gente. Um advogado que não atualiza está fadado a ficar fora do mercado. Um contador, gente, mais do que a pandemia mudou tudo. Vira guarda-livro. Então, assim, não tem como não atualizar. A era da experiência do cliente. Você vai continuar com aquela lojinha chinfrim, que não dá um bom atendimento para o cliente, não tem uma qualidade. E aí, falando em qualidade de atendimento, amanhã a gente tem uma palestra na Associação Comercial de Tenhandu, que está fazendo um trabalho lindo. É uma série de 6 palestras, né, Andressa? Sobre atendimento, com foco em vendas. Né? Ainda tem mês de abril ainda. E fala atendimento e relacionamento com o cliente, né? Um relacionamento duradouro, assertivo. Vai ser bem legal. E não adianta falar antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha isso, mas hoje tem. O mundo mudou e foi na nossa vez. Então vamos atualizar. Aí, outra coisa que a Glauci fala aqui, que é muito interessante, ela fala assim, toda a minha vida foi moldada para mudar essa afirmação que ela ouvia da família dela. Ela não vai dar em nada na vida. Gente, o efeito que isso pode ter numa criança pode ser uma mola propulsora, como foi para ela, mas pode ser uma sentença de fracasso. Então, assim, cuidado com o que a gente está falando para as nossas crianças, sobrinhos, primos, parentes, filhos, porque a gente pode estar trazendo uma carga muito pesada para eles. E quando fala do sonho, né, Fernanda? Deixa sonhar, deixa querer. Que bom que quer uma coisa melhor. Né? Imagina, ela quer fazer faculdade na USP. Que bom que quer. Vai estudar, então, para entrar na USP. Né? Tenha sonhos grandes para poder realizar. E aí a Glauci fala, é necessário nos lapidarmos em pessoas melhores para termos resultados melhores. Porque fazer mais do mesmo não te garante nem o resultado que você tem hoje. Então, não dá para acomodar. E a lapidação é eterna. Eterna. A gente está num processo. Eu sempre falo, gente, quero ser uma pessoa melhor. Mas isso está muito vago? Não. Eu estou melhorando a cada dia, estou estudando a cada dia. Então, a gente tem, né, aqueles objetivos da gente guardadinho ali.
E eu acho que essa frase dela também, ó, tinha uma vida mediana, uma vida normal. Eu não era infeliz, mas sentia uma inquietação de que podia mais. E tudo bem, quantas pessoas têm essa inquietação? A gente tem essa inquietação de busca constante. A gente podia se acomodar como professoras de idiomas, o nosso horário estaria lotado. Mas a gente precisa dessa troca, precisa estudar, precisa buscar mais, esse movimento constante. Então, é uma busca incessante para entender melhor, porque meus resultados tinham potencial para serem melhores, mas não eram. Então, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. Com certeza. Não trabalhar para realizar o sonho de outras pessoas. Né? Ir atrás do nosso e realizar pra gente, né? Então, você quer realizar, você vai atrás. Isso aí. E vem junto que o nosso propósito é esse na confraria. Para finalizar com a frase dela, a lapidação é eterna, que você já falou, e uma vida onde eu aprendo, mas também transmito o meu conhecimento e transformo outras vidas. Então, eu achei que isso tem tanto a ver com o nosso propósito aqui na confraria. Hoje é o capítulo 10 da Maiara Leonel, que também é coach, também fala de perfil comportamental. Página 107. Não, e olha a frase que ela começa, completa o que a Lu falou agora. Energia do mundo conspira. Olha, toda vez que a gente senta, tem a convidada, no final a gente vai ler, olha, capítulo 9, 10, a gente segue a sequência. Incrível. Olha a frase. Compreendi que o Deus espera de cada um de nós é autenticidade para sermos nós mesmos, com alegria e paz. Se a gente precisava ouvir alguma coisa, né? Essa foi a melhor. Já está encerrado o capítulo, então. Andressa, seus insights. Porque eu não fiz o dever de casa, gente. Eu já tinha lido o capítulo dela, mas eu não li hoje. Ela fala muito da vida dela, o que ela passou, né? Alguns problemas de saúde. Dificuldade. E ela fala, em 2015 eu escolhi pedir ajuda para cuidar de mim. E na verdade o cuidado com minha autoestima era quase um grito de socorro. Estava no fundo do poço. E a realidade é que, quando se está no fundo do poço, só de se enxergar um feixe de luz de esperança já é motivo para persistir. Então, ter coragem de pedir ajuda. A gente tem que ter coragem de ser imperfeito, porque nós somos. Sim. Então, ficar pagando de perfeita, gente, não leva a nada. E a gente poder contar com a rede, contar com mulheres assim tão especiais que podem nos ajudar. E hoje ela faz esse trabalho e ela ficou noiva, parabéns. Eu vi no Insta que você acabou de ficar noiva, então meus parabéns, muitas felicidades. Continue esse trabalho lindo que você faz, ela também faz palestra, também compartilha. Sim, a última frase dela, tudo muda quando você muda. É verdade. E tá na gente. E é o único jeito de mudar, né? Quando internamente não adianta você querer muda. mudar alguém se aquela pessoa não está preparada para aquilo, né? Ajudar alguém que não se permite ser ajudado, né? E aí eu até li sobre isso, tentar ajudar alguém, que isso é uma arrogância nossa, de achar que a gente é capaz de mudar alguém, porque de certa maneira, e a gente já teve eu já cometi esse erro, não, mas você tem que fazer assim. Gente, e na verdade, quem é a gente para saber também se o nosso jeito é o melhor, né? Então é no tempo da pessoa que ela vai, é incrível mesmo. E vamos hoje para o 11º capítulo, que é o capítulo da Ale Chaves, mineira também. Esse livro é produzido lá no Sul, mas tem muitas mineiras nele, inclusive eu. Isso que eu ia falar. Então vamos lá. A Ale começa assim, ó, Alessandra Chaves. Sozinhas não poderemos chegar aos lugares onde Deus quer nos levar. Precisamos estar preparadas para sermos reconhecidas como corajosas, pois essa é a promessa que temos para cada uma de nós. E é sensacional. Ela começa também com uma frase falando que mulheres que jamais seriam escolhidas são as que Deus escolhe. Eu estou assistindo The Chosen. Quem mais está assistindo? Gente, estou encantada. Já acabei a primeira temporada e é lindo de ver a história, né? Então, assim, não tem como dar spoiler, porque a história de Jesus todo mundo conhece. Mas é gostoso de ver um Jesus mais humano, mais perto da gente. E os improváveis
que são escolhidos. Gente, é maravilhoso. Estou encantada. Eu comecei e parei. Vou voltar a assistir. Boa dica de série. E aí ela fala, assim como essas mulheres, ela citou algumas da Bíblia, né, aqui, assim como essas mulheres, mesmo passando por inúmeros desafios, eu e você também podemos deixar o nosso legado aqui neste mundo. E ela fala, não desprezem os começos humildes. Esse aqui não é ela não, esse aqui é Zacarias, passagem bíblica, 4:10. Né? Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Dá o primeiro passo, né? Hoje é segunda-feira, primeiro dia do mês, então se tem vontade de começar alguma coisa, comece hoje, se não hoje, amanhã. Então sempre tem um novo dia, uma nova oportunidade. O que não pode é deixar para trás, deixar as coisas ficarem mornas. A gente sempre fala muito isso, né? Que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E isso é muito verdade. Quando a gente fala de perfil comportamental, por exemplo, o planejador e o analista, eles esperam muito para entrar em ação. Então, assim, a gente não precisa... Aí eu vou dar o exemplo do farol, que a gente sempre ouve na internet também. Por exemplo, se a gente estiver saindo daqui, eu estou em Minas agora, se eu estiver indo para São José dos Campos, eu não preciso que o meu farol ilumine a estrada inteira. Eu preciso ter uma noção que eu vou pegar a BR, depois eu vou pegar a estadual, vou pegar a Dutra e vou chegar em São José. O meu farol vai iluminar uma metragem na frente, mas quando eu for avançando, ele vai iluminando mais. Então, a gente não precisa ter o planejamento todo perfeito de 100 anos para começar a agir. Então, esperar tá tudo certo, né? Vou estudar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, porque o mais bonito é a caminhada. E aí ela fala aqui, ó, é o primeiro passo que nos tira da zona de conforto e da inatividade. E às vezes é o passo mais difícil de dar. E ela fala, né, muito de... ser digna de confiança. Sim. Né, que muitos... Isso. E hoje a gente ainda falou isso, né? Sim. Isso tem muito a ver com atendimento também, indicação. O networking. O networking, né? Porque assim, como você está atendendo os seus clientes? O seu cliente pode ser o seu próximo chefe. Porque ele pode gostar tanto do seu atendimento que ele pode ter uma oportunidade maravilhosa para você ali. E se você estiver atendendo mal esse cliente, você acha que ele vai lembrar de você? Você está sendo digno de confiança? Outra coisa que eu também sempre falo muito é fiel ao pouco, sobre o muito te colocarei, né? Porque também é passagem bíblica. Então, assim, às vezes a gente está tendo uma pequena oportunidade. Honra aquela oportunidade e faça o seu melhor naquilo, até que você tenha uma melhor. Não adianta a gente achar, não, só quando eu for diretor da empresa que eu vou trabalhar direito. Você não vai chegar a diretor. Ou você não vai se manter lá. Então... sejam dignos de confiança. Acho do capítulo da Simone de Aguiar. Capítulo 12. Esse é o nosso 12º podcast. E toda vez a gente fala que cada capítulo é de acordo com a pessoa convidada. E você vai ver essa primeira frase, como ela toca. A Simone Aguiar, ela fala o seguinte: na vida, você pode se colocar como vítima ou decidir ser a protagonista da sua história. Tudo é uma questão de escolha. Escolha o caminho da vitória. E você, Bruna, não só escolheu o caminho da vitória, como você traz essa leveza para as outras mães que vivem isso. E para o César descobrir que ele é autista, dessa maneira que você conduziu, eu vejo que é muito assim, Deus na sua vida. Então, você tem essa força, essa história que você contou, da água benta, daquele dia parecido. Então, você tem isso em você e você transborda isso. Ai, que lindo. Obrigada. Ai, que bom. E aí, a história da Simone, hoje ela é sexóloga e ela teve um câncer de mama. E foi uma transformação para ela. Então, aqui, ela, na primeira página, ela fala: o apoio emocional e psicológico é fundamental. Porém, é algo que pouco se fala e se faz durante o processo da doença e no pós-câncer. E é justamente este trabalho humanizado que desenvolvo. Então, ela tem uma mentoria em grupo chamada Permita-se Mulher, onde ela auxilia as mulheres a se conectarem com sua sexualidade de forma natural e prazerosa.
E eu fui no lançamento com a Fernanda em Alphaville. São Paulo, Alphaville. E elas estavam lá. E esse livro é maravilhoso, porque cada mulher conta um pouquinho da sua história. E tem histórias maravilhosas. Sim. E a gente poder encontrar com essas mulheres, poder estar em contato com essas pessoas, foi maravilhoso. Foi uma noite tão gostosa. E saber que a Fernanda participou disso. Tá vendo? Que chique, né? Então, a gente tem que valorizar essas... né? Temos que as nossas histórias. Que nos valorizarmos, né? Porque nós temos mulheres por aqui muito engrandecedoras, né? Muito fortes. Que é acho que é a essência da confraria, né? Que é uma mostrando para poder fazer como exemplo. Não é você se juntas. Não é você se mostrar para fazer inveja, é você ser uma referência, estar disponível para alguém tirar uma dúvida, né? Para você levar, porque quem tá vencedor em alguma área, não é vencedor, né? Porque a gente tá sempre lutando. Mas você não quer ver ninguém derrotado, né? Quem tá bem com gente feliz não enche o saco. Exatamente. Quem tá bem quer que todo mundo esteja bem, o mundo é lindo. É verdade. E aí ela fala, ela é casada, né? E aí ela fala que na época, eu vou ler uma frase dela, mas aí comecei a ter dúvidas na minha cabeça sobre a relação entre esse novo corpo e meu relacionamento comigo mesmo e com o meu marido. Então é uma coisa que até ela falar isso eu nunca tinha pensado, né? A gente não passou por essa dor, então a gente efetivamente não sabe como é a dor da outra pessoa. Mas quando a gente lê uma história dela, ouve o seu podcast, ouve a história, eu acredito que a próxima mãe atípica que a gente vier, a próxima mulher com câncer de mama que a gente encontrar ou com outro câncer, a gente vai se sensibilizar mais, porque a gente ouviu, a gente ainda não vai conseguir se colocar no lugar da pessoa, mas a gente já vai ouvir, né, com mais atenção, com mais empatia, com mais carinho, vai acolher melhor. Às vezes uma criança está fazendo birra, está em algum lugar, então assim, essa criança chorando, você vai entender, você vai falar, não, às vezes ela pode estar incomodada com alguma coisa que está acontecendo nesse ambiente. Exatamente. Ela está em crise, ela tem que se regular, ela precisa, né, do tempo dela. Então, muitas vezes, a pessoa acha que a criança chorando está atrapalhando. Só que não, a criança não sabe se expressar. Ela está sofrendo. Está sofrendo ali. Exatamente. Então, hoje, a gente vai continuar aqui para finalizar a leitura do livro, né? Fortes e Inspiradoras. Eu sou autora da obra volume 1 e aqui temos a outra coautora que em breve vai lançar o seu capítulo na Bienal, porque ela não é fraca. A Andressa deve participar do 2 ou do 3, talvez do 3, né? Não, acho que é o 2. É o 2? Ótimo. Então aguardem novidades que logo estaremos com o livrinho dela aqui, lendo o livro dela. A Fernanda começa, a gente vai, né, Fernanda? Vamos junto, que é mais gostoso. Hoje a gente vai ler o capítulo da querida Vitória. A Vitória estava lá dia 9 de dezembro no lançamento. Ela é psicóloga. E a história dela é muito linda. Ela falou aqui, ó. Ela teve uma depressão pós-parto. Tinha um relacionamento abusivo. De 9 anos, uma maternidade e muita superação. De ser chamada de gorda, de que eu nunca mais ia ser a mesma, e ela falou, eu realmente nunca mais fui a mesma depois da maternidade. Então, olhar isso também, né? Porque relacionamento abusivo é tão fácil, às vezes a gente acontece, tem gente perto da gente passando por isso. E às vezes a gente não percebe, quem está dentro não percebe que é um relacionamento abusivo. Às vezes, por fora, né, as pessoas acham que, nossa, mas uma família tão perfeita, tudo muito bom, mas dentro de casa, né, não sabe o que a pessoa passa, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, assim, o relacionamento abusivo não é só agressão física, não é só apanhar do companheiro, é verbal. Se a pessoa está te diminuindo, te chamando de gorda, te chamando de feia, te colocando para baixo, que você é burra, que você não sei o quê. Né? Começa a pensar. Né? Cada um com seu cada um, mas começa a pensar se está valendo a pena. E ela engravidou no começo da faculdade de psicologia. No primeiro ano, né? No primeiro ano. E a gente, quando engravida, né? Quando não está esperando, é complicado, né? Vai pensar, e agora? Depois eu conto a minha história, gente. Já conta, já embarca. Né? E a minha história eu engravidei na adolescência.
E eu sempre fui muito esperta. Falei, nossa, esperta como? Não há dessa. Mas eu sempre quis muito na frente. Eu queria crescer logo, eu queria estudar fora, eu queria viajar muito, eu queria fazer de tudo. Aí, quando eu me vi grávida, eu falei, gente, e agora? Acabou. O que eu vou fazer da minha vida? E muito disso veio com uma decepção comigo mesma. Né? Meus pais, sempre fui mais velha, sempre fui, né, a irmã mais velha. Então, eles sempre confiaram em mim. E quando aconteceu, eu falei, gente, como que eu dou uma dessa, né? Me decepcionei meus pais, mas eles me acolheram, foi de um amor, assim. E meu pai falou a primeira coisa, não casa não, fica aqui em casa. E foi a melhor coisa, né? Ter essa rede de apoio, Sim. porque a gente precisa. Principalmente eu, né? Nem tinha priminho pequeno, porque quando a gente cresce num ambiente que tem muita criança, um vai cuidando do outro, que vai cuidando do outro. E a gente não tinha isso, né? Não tinha primo pequeno. E foi difícil. Mas eu peguei aquilo pra mim. Eu falei, agora tá. Agora eu não sou mais filha. Agora eu sou mãe. E agora eu tenho que trabalhar para sustentar a minha filha. Não vou deixar agora... Tem mais um aí, tá, pai? Cuida aí. Mãe, se vira. Pensão, né? Vira. E ter isso em mim, de trabalhar para sustentar filho e não desistir e cada vez ir mais além... Por conta dos filhos, me fortaleceu demais. Não, e assim, se você está numa situação dessas também, existe luz no fim do túnel, né? Isso acontece. Você não foi a primeira, ela não foi a última, e nem tanto de gente que está aí assistindo. Sim, e todo como mundo tá a gente sujeito. É melhor. Né? Então, quando tem essa frase, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. No meu caso, nasceu uma mulher, porque eu era uma menina. E... eu fui catando meus cacos ali, ó, mandei ver, eu fui trabalhando, fui estudar, e foi uma jornada difícil, mas eu encarei com leveza. Possível, né? Foi possível. É. E aí, ela colocou aqui algumas perguntas, né, para a pessoa responder. Então, a gente vai colocar, ó, o que você deseja fazer com tudo que está acontecendo agora na sua vida? Essa reflexão, metas, planejamento, isso se aplica aos negócios, mas se aplica à vida da gente também. Segunda pergunta, o que te impede hoje de começar a construir a vida que você deseja? Não é porque a gente está na situação que a gente está que a gente não pode mudar. Primeira coisa, tá no buraco, para de cavar. Para de cavar. Presta atenção, para de cavar, organiza a sua cabeça e vê como que você vai sair desse buraco. Não, e uma coisa que me veio aqui na cabeça agora. Eu tinha essa vontade, né, de viajar, de estudar fora, tudo isso. E foi acontecer agora, com os filhos criados. Né? Meu sonho era, depois do 3º ano, não passar numa faculdade, não prestar vestibular e fazer um intercâmbio fora. Só que aí eu engravidei, né, não fui, tudo. Só que assim, eu não fiquei reclamando porque eu não fiz isso. Eu não fiquei na vida lamuriando porque, né? Nossa, eu queria tanto ter feito isso, eu não fiz. Eu fui viver a minha vida. E as coisas foram acontecendo. E agora eu pude realizar esse sonho. Poder viajar, poder viver a cultura de outro país. E na hora certa. Aquela não era a hora. Aquela era a minha hora de cuidar da minha filha. Vamos lá, o que eu vou fazer então? Eu acho tão lindo quando você fala, acho que foi ano passado que você recebeu o seu primeiro salário inteiro, né? Que você não teve que dividir com a sua filha. Eu falei, gente, muitas... Na hora que você me falou isso me tocou tanto. Porque eu falei assim, porque você engravidou com 16 para 17 anos, você começou a trabalhar para sustentar sua filha. Não fui trabalhar depois que eu formei, fui fazer faculdade, formei. E fui viver a vida, fui viajar, né? Ter minha casa, meu carro. Não. Eu fui trabalhar por ela, para ela, né? Depois teve Gabriel. E tudo assim sempre para eles. E agora para mim. O que eu faço para mim? Agora eu vou trabalhar e é meu. O que eu vou fazer? Fazer o que eu quiser. Adoro. Pergunta 3. Você quer ler, Dê? Conhecer a si mesmo te leva para um campo chamado ação. Por isso, reflita e responda. Aos 80 anos, quero estar contando quais histórias da minha vida? Viagens. Reflita e se pergunte. Eu me conheço a ponto de respeitar a minha história de vida?
e construir ela através da minha total responsabilidade por quem eu sou. A gente não é o que fizeram da gente. A gente é do que fizeram da gente. Acho que eu não expliquei direito, né? Não. Aconteceu um problema? Aconteceu, mas você não é vítima da situação. Eu passei por um divórcio, eu também tive esse apoio maravilhoso dos meus pais. Meu pai, eu lembro que... E a gente sente que a gente está decepcionando os pais. Eu só pensava assim, eu já era mais velha e tal, mas quando eu vim contar para o meu pai do divórcio, eu só pensava assim, cara, eu estou decepcionando muito eles. Isso assim doía no âmago, igual você, né? Poxa, estou decepcionando porque eu sou a filha mais velha, não sei o quê. Meu pai só falou assim, entre você casada lá longe, você separada aqui com a sua filha, vem. E assim, foi só isso, mas foi tudo isso. Sim. Então, assim, a gente não é o que aconteceu da gente, a gente é o que a gente faz, o que a gente decide. A filha, vem. E assim, foi só isso, mas foi tudo isso. Sim. Então, assim... A gente não é o que aconteceu da gente. A gente é o que a gente faz, o que a gente decide fazer do que aconteceu da gente. Você podia estar aqui reclamando da sua situação de mãe solo na adolescência. Eu podia estar aqui reclamando que eu passei por um divórcio. Mas não, vamos que vamos, vida que segue. Porque todo mundo enfrenta dores. Quarta pergunta, agora? Reflita... Não, acho que já foi, acho que é a quinta, Dê. É a quinta. Se hoje eu te perguntasse quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida, alguma dessas seria você? E essa tem que ser a primeira pessoa mais importante, porque senão qualquer um te coloca para baixo. Perrengue você vai passar, a gente tem muitas incapacidades, a gente tem medo, a gente tem dúvidas, mas a gente segue em frente. Então, pega o que você tem hoje e faça o melhor do que você tem hoje. A gente nunca vai estar 100% pronto para alguma coisa. Ela termina com uma frase aqui. Sua vida pode ser um campo de evolução, onde se pode cultivar todo dia lindas flores. Mas tudo isso depende de como você direcionar a sua vida. Se será como vítima, que precisa de pena e dó das pessoas, ou como protagonista, que atua nas demandas positivas e negativas de sua vida. Show de bola.